do versículo 12 até o versículo 26. Como os irmãos estão percebendo, estou um pouco rouco, mas espero que não atrapalhe de poder comunicar a palavra de Deus e os irmãos entenderem aquilo que o Senhor quer tratar conosco essa noite. Vamos ler a palavra do Senhor. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isto, e foram para Jerusalém. Quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Também os ensinava e dizia: não é isso que está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviram isso e procuravam uma maneira de matar Jesus, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. E vindo à tarde, Jesus e os seus discípulos saíram da cidade. E passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Ao que Jesus lhes disse: tenham fé em Deus, porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte: levante-se e jogue-se ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso digo a vocês, que tudo o que pedirem em oração, creiam que o já receberam, e assim será com vocês. E quando estiverem orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês que está nos céus não perdoará as ofensas de vocês. Amém. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Santo Deus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é esse Senhor soberano sobre todas as coisas. É o Deus que tem o poder sobre tudo e que nos ensinará essa noite coisas profundas sobre a seriedade que devemos viver o teu reino e como devemos, ó Pai, testemunhar, frutificar e glorificar o Senhor, não somente com as nossas palavras, não somente com as nossas ações, mas também lá no íntimo do nosso coração. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio que temos de estar aqui mais uma vez. Usa-me como instrumento em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, existem coisas que foram feitas para uma finalidade, mas quando perde a sua função, ela se torna inútil. Imagine um relógio que não marca horas, um celular que não tem bateria, que não funciona, um carro sem motor, uma lâmpada que não acende, ou uma caneta que não escreve. Externamente, elas podem parecer normais, elas continuam sendo lâmpadas, relógio, uma caneta, mas elas não cumprem o propósito para o qual elas existem. Agora pense em algo mais profundo, mais sério. Imagine um casamento que existe no papel, mas que já perdeu o amor, já perdeu o perdão, já perdeu essa vida de relacionamento, de troca. Uma amizade que mantém as palavras, mas que não tem lealdade. Uma igreja que mantém as reuniões, mas perdeu o amor. Uma vida religiosa cheia de movimento, mas que não tem frutos verdadeiros. E é isso que o texto nos leva hoje. Nós estamos caminhando com Jesus e ele já agora entrou em Jerusalém. No domingo passado, a gente viu que Jesus ele entra em Jerusalém como rei. E ele recebe ali um louvor, né? O povo chamando Hosana. E hoje nós vamos ver dois acontecimentos que se entrelaçam. A primeira
a maldição da figueira e depois a purificação no templo. E Marcos constrói isso da seguinte forma: ele vai trazer a figueira, o templo e depois a figueira seca. E aqui a gente percebe claramente que não são dois episódios desconectados, mas são dois atos com o mesmo significado. Se a gente olha a figueira com folhas, mas elas não têm frutos, e isso é um símbolo. A gente olha o templo que está cheio de atividade, mas sem verdadeira adoração, e isso também é outro símbolo. E um comentarista, Hendriksen, falando sobre esse texto, ele fala que não foi um excesso da ira de Jesus contra aquela árvore, mas foi um ato simbólico. E aí nós podemos ver que isso aponta para os profetas do Antigo Testamento, que ensinavam as suas mensagens. A gente vê Jeremias fazendo isso, Ezequiel, Oséias. Jesus, ele está pregando não somente com as palavras, mas está mostrando através de algo visível, para ficar-se profundamente marcado na vida dos seus discípulos e também nas nossas vidas. A figueira, ela prometia muito. Eram folhas bonitas, verdes, abundantes, mas ela não entregava nada. E o templo tinha ali sacrifício, tinha comércio, tinha um movimento religioso, mas era vazio de reverência, de justiça e de oração. Ou seja, também tinha muita folha, mas não tinha nenhum fruto. O que Jesus está confrontando aqui não é simplesmente o comércio indevido no templo. Ele está confrontando uma esterilidade espiritual, uma vida vazia. Ele está mostrando que aquilo que perde a sua finalidade também será julgado. Ele está revelando que a aparência religiosa não substitui a necessidade de ter frutos. E ao fazer isso, ele também ensina algo maravilhoso sobre fé, sobre oração e sobre perdão. A pergunta que eu quero que os irmãos se façam essa noite e que a gente possa refletir, meditar essa noite é: o que acontece quando a religião aparente continua funcionando, mas perde a sua finalidade diante de Deus? E aqui está o primeiro ponto. A aparência sem fruto, ela é inútil diante do Senhor. Olha os versículos 12 a 14. Jesus ele teve fome, como diz o versículo 12. Era uma fome real. Era algo simples, mas que mostra algo profundo, como diz no versículo 12. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. O rei que entrou em Jerusalém é o mesmo também que sente fome. Ele é verdadeiro homem. Ele conhece a necessidade. Ele vive a realidade humana. Como a gente viu hoje de manhã. Ele é nosso sumo sacerdote, que sabe o que é padecer, que sabe o que é caminhar sobre esse chão. Até nas menores coisas, ele também sentiu como a gente pode sentir. Ou seja, o mesmo Jesus que sente fome, também é o próprio Senhor que pronuncia juízo. A humanidade de Cristo ela é real, assim como a sua autoridade ela é real. Isso já nos ensina algo profundo, que a mansidão de Cristo não anula a sua santidade e o seu amor jamais vai anular a sua justiça. E aí a gente olha depois as promessas das folhas. O texto diz que a figueira tinha folhas. Naquele tempo, na Palestina, a figueira normalmente produz frutos pequenos antes ou junto das folhas. Folhas abundantes sugere a expectativa de fruto. As folhas ali prometiam algo. De longe, ela parecia viva. De longe, ela parecia produtiva. Parecia saudável, mas de perto não encontrava nada. E aí é muito interessante porque o Marcos ele diz assim no final: porque não era tempo de figos. Isso não é uma desculpa para a árvore. E esse é justamente o ponto. Ela tinha folhas fora do tempo comum, ou seja, uma aparência adiantada, mas não tinha o fruto que correspondesse a essas folhas. Ou seja,
Ela exibia sinais externos que criaram uma expectativa legítima, só que ela falha, porque ela não tem frutos. E aqui, mais uma vez, trazendo o Hendricks, ele diz que a maldição da figueira, no versículo seguinte, quando Jesus diz, nunca mais alguém coma dos seus frutos, e os discípulos ouviram isto. Mostra que é um ato simbólico deliberado, é uma parábola ensinada. No Antigo Testamento, a figueira, ela normalmente representava Israel. A gente vê Jeremias, no capítulo 8, dizendo que a ausência de figos era como sinal de juízo. Oséias, ele compara Israel a uma figueira que perde o seu fruto. E Miqueias fala, o profeta, que procura fruto, mas não encontra. Ou seja, o que a gente vê no Antigo Testamento é que quando Israel tem fidelidade, sempre frutificava. Mas quando havia infidelidade, há uma esterilidade, não havia frutos. Jesus age na tradição dos profetas. Não é uma simples frustração de Jesus. Não é simplesmente um impulso porque teve as suas expectativas frustradas. Mas é um juízo pactual anunciado por meio de um sinal de Jesus. Porque a figueira, ela tinha folhas. Aparentemente, ela era bonita. Tinha uma expectativa de fruto, mas na verdade ela estava vazia. Ou seja, aqui a figueira estava apontando para Israel, para Jerusalém, para aquele povo ali. Tinha templos, tinha sacrifícios, tinha festa, o povo fazia uma peregrinação, havia um movimento espiritual, mas na verdade no seu coração não havia fruto de arrependimento, não havia justiça, não havia oração verdadeira, não havia perdão. Perceba, a árvore, ela não estava morta, ela não estava seca, ela não estava caída, ela estava verde. O problema não era uma ausência de aparência. O problema não era que você olhava e via logo que ela não prestava, mas na verdade era uma ausência de substância, era a ausência daquilo que ela foi feita para ser. Porque naquela época, como já disse, né? Se ali havia folhas verdes, consequentemente, deveria haver frutos. Quando a gente olha para hoje, a gente pode ver uma igreja, a realidade de hoje de muitas igrejas, é que a igreja ela pode ter programações, ela pode ter uma música belíssima, bem executada, ela pode ter um movimento, ela pode ter atividades, mas ela pode ser que ela não tenha quebrantamento profundo. Pode ser que ela não tenha um amor sacrificial. Pode ser que essa igreja ela não tenha santidade. Pode ser que a igreja não tenha dependência real de Deus. E quando a gente olha para a nossa vida, a gente pode ter muitas vezes, meus irmãos, uma linguagem bonita, evangélica, sem falar palavrões, sem muitas vezes ficar irritado. Pode falar bonito, falar da palavra de Deus. Pode ter uma postura moralmente reta, intacta. Pode ter até mesmo conhecimento bíblico. E podemos muitas vezes ter uma participação constante na igreja. Mas ainda assim, podemos estar com os nossos corações distantes do Senhor. Podemos ainda assim estar sem produzir frutos verdadeiros que glorificam a Deus. E aí Jesus diz, nunca mais, Jesus diz, o juízo, nunca mais alguém coma do seu fruto. Isso é solene. É quando Jesus, ele simplesmente ele não ameaça, mas ele declara, ele profetiza, ele fala para aquela árvore. A mesma boca que diz, vinde a mim, também ela diz assim, nunca mais. A graça, ela jamais anula o juízo. Paciência não elimina a santidade. É a mesma coisa quando a gente olha as pessoas que dizem assim, como é que Jesus, esse que ama tanto, você também fala sobre juízo, que vai vir julgar. Mas aí a gente pode ver claramente que o Deus que é santo, ele jamais vai compactuar com aquilo que é errado,
com aquilo que é pecado, com aquilo que é injusto. Por isso mesmo, que um Deus que é amoroso, ele julga, ele mostra aquilo que deve ser feito, e ele não compactua com aquilo que está errado, com aquilo que é de aparência. Por isso, quando algo perde completamente seu propósito diante de Deus, o juízo, ele se torna inevitável. Isso ecoa justamente a aliança do Antigo Testamento. Porque o privilégio do povo de Deus, ser povo de Deus, trazia para ele responsabilidades. Lembra como Deus tratou o seu povo no Antigo Testamento? Eles foram infiéis ao Senhor e o Senhor os levou ao exílio para poder tratar, para poder ser forjado por ele, para poder mostrar também a eles que eles precisavam se voltar e se converter diante de Deus. Era assim o movimento do povo de Deus. Continua sendo assim hoje. Deus continua mostrando que é um Deus não somente de graça, de amor, mas que também opera o seu amor através do seu juízo, através do seu julgamento. E aqui a gente vê que esse texto não está ensinando produza mais para Deus gostar de você. Ele está revelando que quem foi alcançado pela graça não pode viver uma esterilidade contínua, não pode viver sem produzir frutos, não pode viver sem demonstrar justamente que ama e obedece ao Senhor. Por isso, fruto não é a causa da aceitação de Deus, mas é a evidência dela. É porque nós recebemos, fomos salvos pelo Senhor, nós somos chamados para produzir frutos. Por isso, nós não somos salvos porque produzimos frutos, mas quem foi vivificado, inevitavelmente precisa frutificar. E a questão, então, não é, eu pareço cristão, mas a questão é, há fruto visível da vida de Deus em mim? E no cotidiano nós podemos ver isso de forma clara. As perguntas que devem ecoar no nosso coração não é somente se eu pareço, se a minha vida externa mostra que eu pareço cristão, mas é quando ninguém vê como você vive, meu irmão, minha irmã. Você é íntegro diante do Senhor? Quando você é confrontado pela palavra de Deus, ou pelos irmãos, ou pela sua esposa, ou pelo seu marido, ou por pessoas que estão próximas a você, você se arrepende ou fica, mas eu fiz isso por causa disso, e fica se justificando? No conflito, você busca a reconciliação ou você nutre o orgulho de querer estar certo? Na rotina comum, nós vivemos verdadeiramente uma oração real ou somente um hábito religioso? É aquela oração antes de comer. Senhor, obrigado pela comida, amém. Ou então antes de dormir, Senhor, obrigado por mais um dia, em nome de Jesus, amém. Meu irmão, nós precisamos não ter folhas que impressionam à distância, mas nós precisamos ter frutos que sustentam aqueles que estão perto e aqueles que estão de fato diante do Senhor. O que torna tudo ainda mais sério é o que vem depois, porque Jesus agora vai ao templo e o que ele encontra lá é exatamente o mesmo problema. Muitas folhas, mas pouco fruto. E aqui a gente vê que o templo ele é confrontado pelo zelo do rei. Mais uma vez, não é uma explosão emocional, mas é mais uma vez o Senhor agindo com um dos seus ofícios, que é o de profeta. Olha o versículo 17, olha o versículo 15 até o versículo 18 agora. Foram para Jerusalém. Quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. Derrubou as mesas dos campistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviram isso e procuravam a maneira de matar Jesus, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina.
O comentarista diz e ele é cuidadoso em afirmar, que não se trata de uma raiva descontrolada de Jesus. A ação é deliberada, ele decide fazer assim. Ela ensina aqueles que estão ali, e ela é simbólica. Marcos diz que ele fez isso, mas também ensinava. Ou seja, era um gesto acompanhado de explicação bíblica. Jesus, ele não perdeu o controle, mas ele exerce autoridade, porque ele é o Senhor daquele lugar. Ele não está reagindo por uma frustração pessoal, mas ele está defendendo a santidade do culto. Ele está defendendo algo que pertence uma adoração ao Pai. Por isso que quando a gente olha para a bem-aventurança e a gente diz sobre ter fome e sede de justiça, quando a gente olha, por exemplo, para as cartas aos Efésios, Paulo dizendo para que a gente possa irar, mas não pecar, é exatamente aquilo que Jesus está fazendo. Ele não está simplesmente buscando o próprio interesse, mas ele está defendendo o interesse do Pai. Porque isso é importante, porque a ira aqui é justa, ela não é centrada no seu próprio coração, no seu ego, mas ela é centrada para a glória de Deus. E essa cena é algo que ecoa quando a gente olha para João no capítulo 2. Quando o evangelista conecta a purificação do templo com o Salmo 69, verso 9. O zelo da tua casa me consumirá. O zelo de Cristo não é interesse próprio, mas é fidelidade ao Pai. O filho age como aquele que ama profundamente a honra do Pai. E aqui a gente vê que o problema não era somente o comércio em si, mas é a sua localização e a corrupção que havia. A venda de animais e troca de moedas tinha uma função prática, porque a lei exigia sacrifícios. Os peregrinos, eles vinham de longe. O sistema em si poderia servir ao culto. E aqui a gente vê que o comércio havia se tornado abusivo e explorador. Os cambistas, eles cobravam taxas elevadas. Os vendedores, eles lucravam em cima da devoção do povo. E há um ponto ainda mais grave aqui. A localização que esse comércio era feito. Porque quando a gente olha e a gente vê muitos estudiosos, quando falam sobre onde esse comércio ele habitava, era no lugar onde eram os átrios dos gentios. O único espaço do templo onde não judeus podiam se aproximar para orar. E aí a gente percebe que esse espaço era destinado às nações e elas estavam ocupadas por ruído, por barganha e por uma circulação constante. E aí Jesus cita Isaías, capítulo 59, quando ele diz: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Isaías, no capítulo 56, está no contexto de inclusão de estrangeiros que se achegavam ao Senhor. E o templo tinha a dimensão missionária. Era o sinal de que Deus de Israel era o Deus das nações. E ali, quando os cambistas ocupavam aquele espaço, pediam que as pessoas de outros cantos pudessem entrar e orar e adorar ao Senhor. E aí, isso é muito importante, porque Israel estava obscurecendo essa vocação. Estava impedindo a adoração dos gentios a Deus. Isso é algo muito sério, meus irmãos. Porque muitas vezes, ao olhar para nós como povo de Deus, muitas vezes nós não fazemos como os cambistas, ao colocar vendas no templo, ou então nós não fazemos troca, ou vendemos animais a preços elevados, ou nós não nos colocamos num lugar para que as pessoas não entrem. Mas muitas vezes nós colocamos como os fariseus faziam, coisas pesadas demais, difíceis de carregar. Nós queremos que gentios aparentemente vivam como cristãos, mas muitas vezes seus corações não foram nem transformados. Muitas vezes nós não pregamos a palavra genuína do Evangelho. Nós muitas vezes queremos que eles tenham aparência de crentes, mas que na verdade
seu coração ainda não foi alcançado pela graça de Deus. Isso é muito sério, porque muitas vezes, ao querer aparentar viver uma vida religiosa perfeita, muitas vezes isso nos impede de fazer com que aqueles que mais precisam da graça de Deus se aproximem para poder adorar ao Senhor. E também, quando a gente olha para os movimentos missionários, muitas vezes a gente olha tantas vezes para o nosso próprio umbigo, que muitas vezes esquecemos que ainda existem muitas pessoas ao redor do mundo que nunca ouviram falar do Senhor. Por isso que aqui não era apenas uma desordem econômica, mas era uma falha no propósito redentivo do Senhor. As pessoas ali estavam impedindo dos gentios adorar o Senhor. Depois, Jesus fala sobre algo muito sério, sobre ter transformado em covil de salteadores. E aqui, mais uma vez, Jesus está trazendo Jeremias no capítulo 7, que o povo confiava no templo como garantia de segurança, enquanto viviam em injustiça, em idolatria, em opressão. O templo havia se tornado um abrigo religioso, mas para uma vida distante de Deus, e não para uma vida de devoção, de adoração ao Senhor. E o profeta denuncia: vocês dizem templo do Senhor, mas praticam a injustiça. Ao usar essa expressão, Jesus não está apenas criticando as práticas comerciais daquele lugar, mas ele está dizendo que o templo se tornou um símbolo de uma falsa segurança espiritual. Por isso que está apontando que o problema não era somente a corrupção financeira, mas uma hipocrisia religiosa que já estava nas suas estruturas. O lugar que deveria conduzir ao arrependimento, à oração, à vida justa, estava sendo usado como escudo para que eles pudessem, aparentemente, ser aceitos pelo Senhor ou exercer autoridade sobre aquele povo. E aqui, a autoridade implícita de Jesus, quando Jesus diz assim no versículo seguinte, dizendo que ali era a minha casa. No Antigo Testamento, o templo era a casa do Senhor. E ao falar assim, Jesus assume uma autoridade que vai além do reformador moral. Ele age como Senhor do templo. Ele não consulta sacerdotes, ele não negocia reformas, ele simplesmente intervém. E esse gesto antecipa o que Marcos já vem revelando. O reino chegou na pessoa do rei, do Senhor, daquele que também é servo. E esse gesto antecipa justamente o rei, que quando ele chega, ele não simplesmente fez como estava fazendo até o capítulo 10, que ele dizia: olhe, não diga para ninguém, não fale nada para ninguém, mantenha em segredo. Mas agora ele recebe o louvor daquele povo. Hosana, Hosana nas alturas, esse é o rei que vem de Davi. E aqui agora ele assume a postura, ele intervém, ele chega, ele avalia, ele toma uma atitude. E é importante dizer claramente que essa cena não contradiz a mansidão do Senhor, mas na verdade revela a sua santidade, revela a sua autoridade, revela como ele leva a sério as coisas do Pai. A mesma Escritura que chama Deus de amor, também afirma que ele é fogo consumidor. O amor verdadeiro não age com indiferença diante de uma profanação. E a ira aqui não perde da paciência, mas ela é uma expressão do zelo que a palavra de Deus diz que Deus tem, que o Senhor tem. Cristo defende aquilo que pertence ao seu Pai, ao Pai. Ele protege o propósito redentor do templo. Isso é maravilhoso, porque, mais uma vez, aqui a gente vê que a ira do Senhor nasce do amor à glória de Deus e para o bem do povo. E aí, quando a gente olha para a continuação do texto, a gente vê algo maravilhoso.
porque a gente vê a conexão entre a figueira e o templo. A figueira era sinal visível de esterilidade. O templo era sinal institucional de desvio. Ambos estavam de pé, ambos estavam sob uma avaliação. A figueira prometia fruto, o templo prometia um encontro com Deus. Em ambos os casos, Jesus encontra coerência entre a aparência e a finalidade para a qual ambas foram criadas. E o juízo começa ali. Não é em Roma, não é aos gentios, mas é no centro da vida religiosa do povo. No versículo 18, mostra que os principais sacerdotes e escribas passam a buscar meios para matá-lo. Não há um debate exegético, não há um debate sobre o que Jesus está fazendo. Não há um arrependimento daquele povo ao ouvir as palavras do Senhor, mas na verdade eles conspiram, forma de matar o rei. Isso confirma exatamente aquilo que o profeta Jeremias disse no capítulo 7. Quando o templo se torna estrutura de poder, qualquer ameaça à estrutura é vista como uma ameaça pessoal. O confronto revela onde o coração daquele povo estava corado. O coração do povo não estava corado no Deus do templo, mas estava ancorado nos seus próprios interesses e desejos. E aí o texto nos chama mais uma vez a examinar não apenas as práticas externas, mas a finalidade. Como é que a gente vive hoje a adoração ao Senhor? Como é que a nossa igreja vive? Ela facilita o acesso das pessoas a Deus ou ela cria barreiras culturais ou às vezes funcionais? As nossas estruturas servem para que a gente possa orar ou elas substituem a oração? Nosso serviço nasce para o zelo da glória de Deus ou da necessidade de manter o movimento? De manter algo como se estivesse vivo, mas na verdade o nosso coração muitas vezes revela ao contrário. Está distante de Deus, que não é para a glória de Deus, mas é para uma satisfação pessoal. A presença de Cristo, meus irmãos, ela não preserva as instituições que vivem no automático, mas Ele as purifica. E como é maravilhoso poder, dominicalmente, a gente ter um encontro com o Senhor, a gente ser chamado à oração, a gente a se quebrantar diante de Deus. Mas como é que você tem feito isso, meu irmão? De fato, você tem orado ao Senhor, adorado ao Senhor, buscado ao Senhor, mas tem vivido de aparência. O chamado do Senhor aqui é para mais uma vez estar purificando o nosso coração e a nossa vida. Está purificando o nosso culto, está purificando a nossa adoração. Porque o mesmo rei que confronta é o que em poucos dias, como a gente vai ver ao decorrer do Evangelho de Marcos, vai entregar a sua vida. O zelo que o leva a purificar o templo é o mesmo que o levará à cruz para formar um povo que o adore, não com ações externas, não de aparência, mas em espírito e em verdade. E agora a gente pode olhar para o final, dos versículos 19 ao 25. A vida que corresponde ao reino é em fé, que ora e que perdoa. E sendo já tarde, saíram da cidade, e passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Ao que Jesus lhes disse: tenham fé em Deus, porque em verdade lhes digo, se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo, que tudo o que perdides em oração, credes que o recebedes, e assim será convosco. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Marcos faz questão de registrar que a figueira secou desde a raiz.
que mostra isso? Quem entende bem de planta sabe. E, por exemplo, uma orquídea, às vezes tem uma aparência terrível, mas se a raiz ainda estiver ali, em um lugar onde ela pode receber água, no tempo dela, ela vai mais uma vez florescer. Isso é lindo, porque quando a raiz ainda existe, quando é derramada das águas, ainda pode frutificar, germinar, florescer. Mas aqui o juízo foi definitivo do Senhor. Não foi algo superficial. Foi algo onde a raiz secou. O juízo pronunciado naquele dia que o Senhor falou, produziu o efeito real. E aí, mais uma vez, a gente pode ver que o detalhe da raiz seca indica a totalidade. A esterilidade não era apenas externa, mas que a raiz ela já estava comprometida, como a gente pode perceber. Isso só confirma que Jesus não estava fazendo gesto simbólico vazio. Sua palavra, ela tem poder, ela tem eficácia. E é assim como a gente vê os profetas no Antigo Testamento, que a palavra do Senhor ela nunca volta vazia. E aqui vemos o mesmo princípio operando através da autoridade do Filho. Jesus fala assim: tende fé em Deus. A resposta de Jesus parece, à primeira vista, mudar de assunto, porque eles observam a raiz que secou, a árvore que secou até a raiz, e ele diz assim: tende fé em Deus. E aí a gente percebe algo precioso, porque não é uma mudança de assunto, porque aquilo que a figueira representava, uma esterilidade religiosa, e o templo representava o culto distorcido, agora Jesus aponta para o que realmente sustenta a vida do povo de Deus. É a fé viva. Não a fé como uma energia interior, não a fé como técnica, como muitas vezes as pessoas acham que é, mas uma confiança real em Deus. E no contexto da aliança, fé sempre significou depender do Senhor, obedecer a sua palavra. Não é o poder humano ativo por crença, como muitas vezes as pessoas têm fé em várias coisas, porque todo mundo, de uma certa forma, crê em algo. Mas é a confiança verdadeira em Deus, no Deus que age, no Deus que é poderoso, no Deus que é autoridade, que pode agir através de nós também. Quando Jesus fala sobre dizer ao monte, erga-te e lança-te no mar, ele usa uma linguagem conhecida no judaísmo, como uma forma de expressar algo que é humanamente impossível. Como algum homem pode fazer isso? Pegar um monte e jogar no mar. E aqui não é um incentivo a uma fantasia espiritual, mas é uma afirmação sobre a suficiência de Deus. Quando a gente olha para esse texto, a gente pode ver que o monte, ele provavelmente é como se estivesse apontando para o próprio cenário de Jerusalém. Eles estão próximos ao monte do templo. E aí, quando a gente olha para o contexto imediato, o sistema religioso parecia algo inabalável, mas Jesus acabou de mostrar que ele também pode ser julgado, que ele também será julgado. O que parece permanente diante dos homens, ele não é absoluto diante de Deus. A fé verdadeira, meus irmãos, ela não está confiada nas estruturas que são visíveis, naquilo que a gente pode apalpar, naquilo que a gente pode ver, naquilo que a gente simplesmente acha, naquilo que a gente pensa. Mas a fé verdadeira confia no Senhor, que governa sobre todas as coisas. O Senhor, ele continua sendo o Senhor, continua sendo o Rei, continua sendo soberano sobre tudo. E Jesus, ele conecta a fé com algo precioso para nós, com a oração. E o texto diz: tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebestes. E é importante a gente entender que isso não é uma autorização para que a gente possa, como muitas vezes muita gente pode entender, como que a gente pudesse exigir qualquer coisa. É só ter fé,
E aí a gente vai lá diante de Deus e diz, Senhor, eu tenho fé, e a gente exige do Senhor. E aí muitas vezes a gente vê quantas pessoas que estão frustradas, porque Deus não responde conforme as nossas orações. Porque muitas vezes Deus não responde com favor às nossas petições. E aí a gente lembra de Tiago, que diz, vocês não recebem porque pedem mal. No contexto bíblico, a oração, ela não está submetida à nossa própria vontade somente, mas ela está sempre submetida à vontade de Deus. A própria oração ensinada por Jesus inclui que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O ponto aqui é que a vida que substitui a esterilidade religiosa, uma vida vazia, uma vida que não produz fruto, é uma vida de dependência real do Senhor. É uma vida que se quebranta diante de Deus, que depende de Deus, que ama a Deus, que confia verdadeiramente em Deus, não somente com a boca, mas no profundo do coração. O templo havia deixado de ser casa de oração. Jesus agora chama os discípulos e chamou a gente para que a gente seja homens e mulheres de oração, para que a gente possa estar buscando ao Senhor. Isso não é um ativismo religioso, meus irmãos, mas é uma dependência constante. É uma vida diária diante do Senhor, se quebrantando diante do Senhor, buscando ao Senhor. E o versículo 25 acrescenta algo essencial. Quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoem. A fé que agrada a Deus não é apenas algo que a gente está somente diante de Deus, de uma confiança vertical, mas é também algo que produz uma reconciliação entre nós, entre as pessoas, entre os seres humanos. O templo estava marcado por uma exploração. Homens explorando homens. Homens que estavam usando um objeto que deveria ser para a glória de Deus, para poder ganhar mais. A figueira simbolizava uma aparência, onde ela deveria produzir fruto para poder alimentar. Ela estava simplesmente esbanjando de folhas verdes. E aqui Jesus mostra qual é o fruto esperado. Uma oração sincera, quebrantada diante de Deus, e um perdão concreto, uns para com os outros. Não há verdadeira vida espiritual onde a amargura é cultivada no coração. Porque, meus irmãos, quando nós cultivamos a amargura com o nosso próximo, com as pessoas que estão ao nosso lado, com as pessoas que nós amamos muitas vezes, nós damos lugar para aquilo que não agrada a Deus. Nós damos lugar para que outros problemas surjam. Mas quando nós perdoamos, nós podemos sentir e ser alcançados e refletir aquilo que o próprio Senhor fez em nós e fez por nós. Ele nos perdoou quando ainda éramos pecadores. E o perdão não é uma condição meritória para Deus nos aceitar, mas é a evidência de que entendemos o perdão que recebemos. Mais uma vez nos leva para aquilo que o Senhor nos ensinou na sua oração. Não é que o Senhor vai nos perdoar à medida que perdoamos, porque se fosse assim estaríamos perdidos. Mas se nós entendemos verdadeiramente, profundamente, que o Senhor nos perdoou, e a nossa maldade, e a nossa mazela, o nosso coração pecaminoso, as nossas emoções que são pecaminosas, o nosso coração que é distante de Deus, ainda assim Ele nos amou, nos chamou, nos reconciliou, nos trouxe para perto, nos chamou de amigos. Quem somos nós para olhar para o outro e achar que ele não é digno do nosso perdão? Quando nós fazemos isso, meus irmãos, nós não estamos refletindo o perdão que nós recebemos do Senhor. Que nós possamos perdoar uns aos outros e assim possamos glorificar ao Senhor. O texto que acabamos de ler, ele começa com a fome, ele passa por juízo, mas ele termina com fé. Jesus, ele nos mostra que aquilo que é estéril, ele será julgado.
O que perdeu a sua finalidade será confrontado. A vida que permanece não é aquela que aparentemente é viva, mas é aquela que é sustentada pela fé, através da oração e do perdão. O oposto da figueira seca não é que a gente se esforce mais, tenha um esforço religioso intenso, que muitas vezes nos distancia de Deus, mas é uma confiança viva no Senhor. O oposto do templo distorcido não é apenas uma organização melhor, mas é um povo que ora verdadeiramente e que perdoa. Por isso, a pergunta que permanece não é apenas se temos folhas bonitas, mas é se estamos vivendo pela fé que ora e que busca verdadeiramente o Senhor. Se o nosso relacionamento com Deus é de uma dependência real, ou se é apenas um hábito. Eu já pertenço ao Senhor, já fui alcançado pelo Senhor. Meu irmão, o convite dessa noite é que a gente possa avaliar o nosso coração. Porque se nós não estamos manifestando isso, se nós não estamos verdadeiramente vivendo isso, talvez existam coisas que precisam ser modificadas. E aqui, talvez, possa ter pessoas que têm raízes secas e que precisa começar a ter verdadeiramente raízes no Senhor. Mas talvez exista pessoas que já têm raízes, mas que o Senhor está hoje derramando água para que possa não somente aparentar vivas, mas que possa verdadeiramente frutificar, viver para glorificar a Deus. Nossa vida diante das pessoas precisa não somente demonstrar uma espiritualidade de aparência, mas precisa ser vivida como quem ora uns pelos outros, que busca os interesses também dos outros e que perdoa, que não vive com ressentimento. Porque o mesmo rei que purifica o templo é o que forma um povo que vive pela fé, que aponta para ele, que glorifica ele, que é seu representante aqui nesse mundo. Essa fé, meus irmãos, não é o espetáculo que muitas vezes a gente vê no nosso dia a dia, que muitas vezes a gente olha nas televisões, que a gente olha muitas vezes igrejas vazias e pessoas que infelizmente buscam esse espetáculo. Mas é uma fé que nos chama para o secreto, que nos chama para uma vida de intimidade que muitas vezes é escondida, que é quando ninguém vê. É uma vida diária, independência do Pai. O texto nos obriga a olhar para a finalidade da nossa vida diante de Deus, para que a gente possa viver uma fé verdadeira. E o que significa para nós hoje? Queria trazer para aqui três ações que podemos fazer diante de realidades que a gente vê nesse texto. A primeira é que precisamos nos arrepender da confiança nas estruturas. Porque muitas vezes, meus irmãos, é possível confiar na organização mais na organização da igreja do que muitas vezes na presença de Deus. É possível confiar na tradição, na liturgia, no momento de culto, nas ações externas, do que na vida de oração. Muitas vezes é possível a gente confiar na ortodoxia, naquilo que a gente crê, naquilo que a gente professa, do que na comunhão real com o Senhor. Por isso, o chamado arrependimento é simples, mas também é profundo. Nós somos chamados hoje a reconhecer que muitas vezes nós queremos manter a forma de crente, a aparência de servos, quando nosso coração está frio, quando nosso coração está distante de Deus, quando a gente muitas vezes precisa gritar por socorro, dizer assim: Senhor, me perdoa, Senhor, eu não estou mais te amando mais, Senhor, eu não sinto mais prazer em ti. Por isso, meus irmãos, nós somos chamados hoje a dizer: Senhor, eu me arrependo, me ajuda a voltar a ter mais deleite no Senhor. Nós somos chamados a restaurar, que nós possamos ter uma vida verdadeira de oração e pedir que Deus nos livre
de uma autossuficiência religiosa. Em segundo lugar, nós precisamos cultivar a fé dependente do Senhor no dia a dia. Como o Senhor diz, tende fé em Deus. Não é um chamado para grandes gestos públicos. Muito pelo contrário, muitas vezes a gente nem é colocado diante de tanta gente para poder demonstrar que nós temos fé. Quantas vezes a gente foi colocado diante de situações onde a gente teve que mostrar que nós pertencemos ao Senhor. Em lugares grandes. Por exemplo, quando a gente olha para a vida de Estevão, que estava ali diante de tantas pessoas que queriam apedrejar, e ele simplesmente confessou diante do Senhor a sua fé. Quantos mártires estavam também sendo confrontados pelo Senhor. Mas, meus irmãos, ao olhar para a nossa vida, quantas vezes nós somos colocados numa situação como essa? Nem sempre é assim. Mas nós somos chamados a uma vida, muitas vezes, que pode ser mais simples, mas muitas vezes é mais difícil. Quantas vezes nós buscamos ao Senhor antes de tomar uma decisão? Quantas vezes a nossa vida ela é de fato vivida em oração e constante dependência do Senhor? Quantas vezes nós somos engolidos pelas nossas ansiedades, pelas coisas do dia a dia? Nós não entregamos verdadeiramente a Deus aquilo que a gente não pode segurar com as nossas próprias mãos. E a gente vive atemorizado, vive em conflito. Quanto é que a gente permanece firme, mesmo quando as estruturas ao nosso redor, elas parecem sólidas e intocáveis. Por isso, meus irmãos, nós somos chamados a obedecer, mesmo quando nós não vemos os resultados imediatos. Porque a fé bíblica, ela não é uma intensidade emocional, mas é uma perseverança confiante no Senhor. E por último, nós precisamos perdoar de forma concreta. Jesus conecta oração e perdão. Isso traz o texto para dentro da nossa casa, do nosso dia a dia. Porque não adianta buscar profundidade espiritual enquanto ainda alimentamos o nosso coração ressentimento. Não adianta desejar um avivamento enquanto guardamos no nosso coração amargura e ofensas. Perdoar não é minimizar a dor que a gente está sentindo, mas é decidir não sustentar a dívida. Porque é assim que o Senhor fez com a gente. Isso é fruto do reino. Isso é evidência de uma vida espiritual real, profunda, viva, que pulsa amando verdadeiramente ao Senhor. Nesse texto, Jesus, ele entra, examina, confronta e ensina. Ele não ignora a realidade que ele vê. Ele não preserva aquela aparência e deixa intacta. Ele não negocia o propósito para aquilo ali foi instituído. Mas ele também aponta o caminho. O mesmo Cristo que amaldiçoa a figueira é o que forma os discípulos que vivem pela fé. O mesmo Cristo que purifica o templo é o que cria o povo que ora, que vive dependência de Deus. O mesmo Senhor que denuncia a corrupção é aquele que ensina a perdoar. A pergunta final que nós devemos levar para casa é não se somos ativos, mas sim se nós somos dependentes de Deus. Meu irmão, minha irmã, você é dependente do Senhor. Você depende do Senhor em todas as coisas. A pergunta não é se temos folhas, mas nós temos frutos que nascem dessa dependência de Deus, que nascem dessa fé. Por isso, meus irmãos, minha oração é que o Senhor nos livre de uma religião que funciona sem Ele e nos conduza a uma vida simples, profunda e perseverante diante do nosso Pai. Que Ele nos ajude, que Ele nos encha do Santo Espírito e nos dê força para viver
amando profundamente ao Senhor, aquele que se entregou por nós, aquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz, aquele que dá sentido à nossa existência, aquele que faz esse nosso ajuntamento ter sentido. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que nos confronta de forma profunda, Senhor. Senhor, nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes nós vivemos de forma aparente, mas não de forma dependente, profunda do Senhor. Eu só quero te pedir uma coisa, Senhor. Nos enche do teu Santo Espírito, Pai. Para que não viva mais nós, mas que viva o Senhor em nós. Para que venhamos, ó Deus, a ser conduzidos pelo Senhor. Muito obrigado, porque podemos ter a tua palavra revelada para nós e que podemos ser confrontados por ela. Que o Senhor continua falando, assim como o Senhor ensinou os discípulos. O Senhor também ensina a nós, que somos também discípulos do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pelo privilégio que temos de receber da tua palavra. Que o Senhor nos ajude a frutificar para a tua glória, a orar mais e a perdoar mais. Em nome de Jesus. Amém.